Sejam todos bem-vindos ao Espaço da Elétrica e hoje nós falaremos sobre iluminação de emergência. A parte de segurança é uma parte muito importante também na nossa atividade, quais eletricistas e atividades correlatas a esta. Nós não apenas nos preocupamos em instalar parte de iluminação, em instalar uma luminária de emergência. Nos preocupamos também e nos interessamos bastante no funcionamento dela, em como testar o funcionamento dela, os lugares onde elas devem ser instaladas, o que deve ser levado em conta, exatamente para cuidar da segurança das pessoas que estarão circulando nos locais e dentre estas pessoas, poderá ser até mesmo nós. Então hoje nós falaremos como ela funciona, onde deve ser instalada e como deve ser testada, para garantir que ela funcionará adequadamente quando for necessário. Então a luminária de emergência, nesse caso aqui nós temos um bloco autônomo, conhecido assim também. Ela tem 3 botões aqui, ó. Nós vamos analisar aqui. Tem a posição. 3 botões não, né? Tem um botão aqui e 3 posições, né? Então tá. Então esse botão aqui, ó, ela tem a posição desligada, a posição de mínimo e de máximo. O que significa esse mínimo e esse máximo aqui? Significa a mínima intensidade de brilho, né? E esse máximo aqui é a máxima intensidade de brilho, ok? Agora, a importância dessa mínimo e máximo quer dizer que no mínimo aqui ela tem um consumo menor e no máximo ela tem um consumo maior. Portanto, se ela for deixada aqui no mínimo, ela tem uma autonomia, neste caso aqui dessa luminária, de 6 horas. Ela consegue se manter 6 horas sem descarregar a bateria, aí ligada. E no máximo aqui ela tem uma autonomia de 3 horas. Nós temos um LED aqui, ó, vermelho, esse LEDzinho aqui, ele indica que a luminária está sendo carregada quando ela está conectada na rede aqui através do plug, né? E um outro botão aqui, que é o botão de teste. Todos eles nós analisaremos aqui na prática como que ele funciona. Mas antes disso, antes de fazer essas demonstrações, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a luminária de emergência. Por exemplo, olha só uma das importâncias do uso dela, além da principal, que é a segurança na circulação das pessoas. Geralmente em prédios comerciais ou em prédios residenciais, em outros departamentos também, lojas, enfim, uma infinidade de locais, nas indústrias, não importa onde. Existe a necessidade de, vez por outra, periodicamente, a vistoria do Corpo de Bombeiros, aquilo que nós chamamos, né, de AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E um dos itens que eles observam muito, e deve ser assim, é a segurança em relação à iluminação de emergência. Portanto, nós colocamos as luminárias de emergência sempre nas rotas de fugas, nas saídas de emergência, em áreas de risco onde tem obstáculos, por exemplo, escadas, rampas, onde tem pisos com desníveis. Todos esses são locais importantes para a instalação das luminárias de emergência. Salas de aula, por exemplo, porque é um ambiente onde tem obstáculos também. Imagina acabar a energia lá na noite, ou de repente ter que evacuar a área e as pessoas não ter como se localizar, né? Se tropeçar lá nos obstáculos que seriam as cadeiras, as mesas, entre outras, né? Então, esses são apenas alguns dos lugares que eu tenho aqui como mencionar que é importante ter a luminária de emergência. Geralmente nos prédios nós temos a escada de emergência, né? A escadaria de emergência. E nessas escadas de emergência, elas são instaladas também de maneira específica. Em cada parte onde tem uma mudança de direção na escada, é instalada uma dessa.
É assim que deve ser feito, não com base numa questão de bom senso, embora o bom senso também deve prevalecer, mas é feito também com base na NBR 10898. Existem normas para instalação correta dessas simples luminárias de emergência que traz aí um benefício muito grande na segurança das pessoas. Uma dica também que eu gostaria de dar em relação a ela é o seguinte: seria bom e é interessante, por exemplo, quando a gente instala várias, luminárias dessas num determinado local, vamos citar aí como exemplo, sim, uma escadaria de emergência. Vamos usar esse como nosso exemplo. Então, instalar todas elas e colocar num circuito separado, um circuito exclusivo para as luminárias de emergência. Eu vou explicar isso daqui a pouco, o porquê. Aí nós colocamos lá num circuito separado e colocamos o nome desse circuito de circuito vigia. Não é uma regra, mas enfim, geralmente é assim que se faz e é muito funcional. Vamos ver agora como que ela fica no local e como que ela funciona. Vamos observar então? Então eu tenho ela aqui, imaginando aqui, é claro que é para simular, ela é instalada no local, ela está ali numa tomada. Imagina que essa tomada então faz parte do circuito das luminárias de emergência, aquele circuito vigia que a gente tem lá no quadro de distribuição. Aí ela está instalada no local. Quando ela está instalada, está conectada à rede, a gente observa aqui, o LEDzinho dela, indicador de que ela está carregando, porque ela está conectada na rede. Nesse momento, nós sabemos que tem energia da rede, ok? Só que aí nós deixamos ela na posição ligada, ou no mínimo ou no máximo. Por que isso? Porque se eu deixar na posição desligada e tirar ela da rede, vamos ver o que acontece? Imagina que acabou a energia. Eu vou tirar ela da rede, tirei. Olha lá, indicou que está fora da rede, não está mais carregando. No entanto, não acendeu. Mas por que não acendeu? Porque eu deixei ela na posição desligada. Então, esse é um cuidado muito importante que devemos tomar. Agora, vou colocar ela na rede de novo, ok? Aqui é a indicação de que ela está na rede, Tá carregando de novo. Aí eu deixo ou no mínimo ou no máximo. Eu quero deixar no caso aqui no mínimo porque a autonomia dela é muito maior. A autonomia nesse caso aqui, conforme já comentado, de 6 horas. Aí, digamos que eu retirei, acabou a energia. Saiu energia e tal. Eu tirei, vamos ver o que acontece? Olha lá, ela acendeu, Retirei da rede, acabou a energia, saiu a energia da rede, ela acende automaticamente. Se eu deixar aí, ela vai ficar aí dessa forma por cerca de 6 horas, sem maiores preocupações. Porque eu deixei na autonomia mínima aqui, de 6 horas. Agora, tá na rede de novo, ela apaga, só que eu quero fazer um teste de funcionamento. Aí eu vou no botão teste. Olha lá, Esse é o teste mais comum que as pessoas fazem para ver se a luminária de emergência está funcionando. Esse é um teste prático, porém eu considero não suficiente. Ele é muito importante, mas não suficiente. E agora eu vou explicar por que não suficiente. Por exemplo, nós falamos sobre a autonomia dela, Imagina que tem diversas dessas instaladas numa escadaria de emergência, aí de um prédio, vamos imaginar de 22 andares. Nesses 22 andares até o térreo lá, tem instaladas elas. Aí há necessidade, há uma emergência das pessoas evacuarem a área e terem que sair pela escada de emergência. Acaba a energia, Vamos simular aqui, acabou a energia, tá? Todas elas acenderam. Ou vamos fazer diferente, vamos simular aqui a necessidade de testar o funcionamento de todas elas. Eu não vou tirar mais aqui na tomada. Eu vou lá naquele quadro de distribuição, vou lá no circuito vigia, conforme já comentado, porque todas elas estão num só circuito, e eu vou desarmar o disjuntor. Quando eu desarmar, todas elas vão acender, desde o 22º andar até o térreo. Para mim fazer um teste adequado, eu vou desde o 22º andar
descendo pela escada de emergência, olhando uma por uma se estão acesas. Quando eu chegar lá embaixo, eu vi que todas estão acesas. Então quer dizer que o teste tá bom? Tá ok? Não. Ainda não é um teste suficiente para garantir a segurança das pessoas. Porque a própria norma da NBR 1098, deixa eu consultar aqui para lembrar, a NBR 10898, no item 4.3.1, diz que a autonomia delas deve ser de no mínimo, gravem esta ideia, este pensamento, essa informação, deve ser no mínimo de 1 hora. Então eu vou desligar, desenergizar ali o circuito vigia, todas elas vão acender, imagina, espera-se que todas elas acendam, eu vou descer, olhando uma por uma, todas acenderam, beleza, legal, que bom, hein? Aí eu já vou agora voltar ao circuito vigia a energizá-lo? Não, eu vou levar pelo menos 1 horinha ali, vou deixar pelo menos todas acesas, 1 horinha, não vou precisar deixar as lâmpadas, a iluminação da escada de emergência apagada, apenas vou, porque senão, por isso a importância de deixá-las todas num circuito separados, para não ter que desenergizar ali a iluminação da escada de emergência, né? Então, eu deixo todas ligadas, desenergizei o circuito específico dela, 1 hora depois eu volto fazendo uma avaliação se tem alguma que apagou. Se nenhuma apagou, então agora sim eu posso dizer que o meu sistema de iluminação de emergência está ok, está testado, porque é exatamente isso que o corpo de bombeiro vai fazer para analisar o funcionamento. Há casos em que a gente faz o teste porque a bateria já desgastou, já não está mais legal, e algumas dura 2 minutos, já vi luminárias durando 10 segundos, aí a pessoa simplesmente vem e faz esse teste funcional aqui, ó. Não é o suficiente, não garante que realmente numa hora de emergência ela vai estar funcionando, vai realmente atender a expectativa e a real necessidade de manter a segurança das pessoas. Uma outra informação também que é bastante importante é quando elas são instaladas, por exemplo, em estacionamentos de condomínios, dos prédios em si, né? Existe uma distância máxima entre elas em função da capacidade de iluminação diária que elas têm. Então a distância máxima, segundo a norma aí, é 15 metros de distância entre uma e outra. Quer dizer, se é máxima, pode ser menos do que isso também, porque ela pega um raio de iluminação dependendo aí de quantos lumens cada uma tem. E existe um estudo feito sobre isso e dependendo da localização. Eu não vou me ater a esses detalhes, mas são detalhes importantes que eu estou lançando para vocês, para se quiser aumentar no entendimento, na visão sobre esse assunto, pode fazer uma pesquisa adicional. O intuito desse vídeo era mostrar o funcionamento, a importância de ter um sistema funcionando corretamente, a importância de saber fazer os testes adequadamente, né, de funcionamento delas, e quando se trata aí de iluminação de emergência em casa, né, em residência mesmo, por exemplo, aí na sua residência, poderia ser instalado um modelo desse, mas eu particularmente gostaria de dar sugestão de colocar um modelo mais bonito, um modelo mais assim, mais discreto. E existem lâmpadas de emergência que dá para colocar próximo da nossa própria luminária comum. O mercado já oferece aí diversos modelos que dá para colocar em paralelo com a nossa iluminação comum. Por exemplo, a gente tem aquela lâmpada bulbo LED lá, de rosca, né? De rosquear lá aquela rosca E27. Coloca um suportezinho lá que dê condições para colocar 2 lâmpadas. Existe uma lâmpada que ela é puramente de emergência, mas ela funciona normalmente, porém quando cai a energia, é cortada a energia da rede, ela acende exatamente dessa forma que a luminária de emergência, que nem essa aqui, acontece. Dá uma pesquisada no mercado aí, no que o mercado tem a oferecer, você vai ver. É muito importante aí tá, digamos assim, equipado com iluminação de emergência na sua casa. É claro que exige um custo a mais, mas quem sabe aí seja matéria de um projeto para você. Tanto para manutenção no lugar que você trabalha, nos lugares que você passa, como na sua própria casa, para o seu conforto do seu lar aí no dia a dia. Tá legal?
Era essa dica, era essa informação que eu gostaria de transmitir. Espero que realmente tenha acrescentado bastante para você. Se tirou proveito, dê seu like, não deixe de fazer isso, porque isso fortalece o canal, ajuda até você mesmo, né? Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe para que outras pessoas também tirem proveito desse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais outras pessoas e assim a gente vai se ajudando. No mais, era só isso que eu gostaria de transmitir. Teremos muito mais outros vídeos voltados à parte de iluminação, entre outros assuntos. Todos os assuntos que você tem visto neste canal, ele vai ser muito ampliado, muito mais ampliado e acrescentado coisas que ainda eu não postei. Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.